Nem toda história segue roteiro que imaginamos, mas cada mudança pode nos conduzir a um propósito ainda maior. E quem vai falar um pouquinho sobre o texto de hoje, o conteúdo de hoje aqui no nosso podcast, é a Henriette. Tudo bem, Henriette? Tudo bem, graças a Deus, Fer, com vocês. Graças a Deus, tudo bem. É um grande prazer estar te entrevistando. A gente já tentou várias vezes, mas hoje nós conseguimos. Agora, Prazer é meu. vamos começar aqui. Henriette, fala um pouquinho para a gente. Quem é a Henriette? Bom, a Henriette, né, meu nome é Henriette Geller Moranza. Hoje eu estou com 35 anos. A Henriette hoje, ela evoluiu muito, né? Eu digo que eu cheguei na minha versão Pro Max em questão de maturidade, né? Lindo. E também com as experiências, frustrações da vida que acontecem durante a vida. Eu tinha um plano, a Henriette tinha um plano totalmente diferente para a vida dela. E aí, de repente, por vários motivos, a gente tem que recomeçar. Então, conta para nós qual foi o primeiro plano da Henriette. Eu sempre gostei muito da área de biológicas, né? Então, eu sou formada na Unesp de Jaboticabal, eu sou bióloga, né? Fiz mestrado, fiz doutorado. E os meus planos, na época, eram seguir a carreira acadêmica, porque eu sempre fui muito curiosa e eu gostava muito da área de pesquisa, né? Sim. Aprendi a gostar coisas que durante o doutorado, mestrado, eu achei que eu nunca fosse conseguir dar uma aula, né? Mas eu aprendi a gostar de ensinar os alunos, né? E isso é muito bom, assim, a gente vai descobrindo qualidades que a gente tem, que a gente nem imagina. Quando a gente entra na faculdade com 18, 19 anos, morei 11 anos fora, né? Em Jaboticabal. Nossa! Sim. 11 anos fazendo faculdade, mestrado e doutorado, é isso? Exatamente. E como é que foi essa experiência? Olha, eu digo que foi uma experiência, assim, inigualável, porque eu falo que eu fiz 2 faculdades, né? Uma foi o momento em que meus pais me deixaram lá, com 18 anos, né? E, de repente, você não tem mais o pai, a mãe, e eu fui morar em República. Foi uma das experiências mais, assim, foi muito bom. Eu aprendi demais, né, a morar, a dividir. Eu morei com mais 13 meninas. Você e mais 13? Mais 13 mulheres. Meu Deus, é muita mulher numa casa? Ai, do céu. É bastante. E a gente aprende muita coisa. Então, assim, essa foi uma faculdade. Depois de 2 anos morando em República, 2 anos e meio, eu me mudei com uma grande amiga, que era da República também. Nós nos mudamos para uma casa. Ela, né, que ela se chama Estela, e a Janaína, que era da minha sala, que também é uma grande amiga, assim, são 2 irmãs para mim, que a vida me deu, assim, que eu sou grata sempre, sabe? E a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai se tornando mais amadurecido, mas teve um momento, assim, na minha vida que eu tinha certeza do que eu queria. Só que aí entra o mestrado, né? Eu, por incrível que pareça, eu sou bióloga, mas eu fiz o meu mestrado pela zootecnia, né? E Olha. a gente vê a capacidade que a gente tem, né? E só depois a gente consegue ver. É difícil a gente enxergar algumas qualidades nossas, né? Bem como defeitos. Às vezes a gente enxerga mais os defeitos do que nossas qualidades. E eu me vi num momento, assim, que eu sempre quis fazer. Eu estava fazendo o que eu amava. Passei na zootecnia, né? No mestrado. Passei, fui super bem na prova, assim. E é uma prova bastante difícil. E no doutorado também. Passei, já iniciei, defendi o meu mestrado, iniciei o meu doutorado. Só que depois do que eu defendi o meu doutorado, coisas que acontecem na vida, eu acabei não querendo mais
por alguns motivos, né, eu acabei não querendo mais seguir a carreira acadêmica. Mas você encerrou o doutorado? Você é doutora? Eu sou doutora. Eu sou Nossa! doutora. E isso acontece, né? Isso acontece Muito. com muitos jovens. Sim. Porque eu falo assim, escolher uma profissão aos 17, 18 anos, eu falo que é muito cedo. É. E você vai fazendo a faculdade, muitas vezes os jovens vão fazendo, muitos mudam ou param durante o percurso, mas muitos terminam e depois vê que quando vai para o mercado de trabalho, não era aquilo que almejou. Aí faz a Exatamente. segunda faculdade, às vezes até a terceira. Sim, e não existe Faculdade. problema nenhum nisso. Não existe problema Eu nenhum acho nisso. lindo o processo de quem consegue, no meio do caminho, já perceber, olha, eu não pertenço aqui, não é o que eu quero. Isso nunca vai ser um desperdício. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente. E Riete, e assim, nessa jornada, foram 11 anos, né? 11 da anos. faculdade para o doutorado. Isso, 11 anos. Nessa sua trajetória, que foram 11 anos, quando você chegou e você disse assim, olha, não é isso que eu queria. Ou não é esse o caminho que eu pretendo continuar. O que deu essa luz que você falou, não vou seguir a parte... Porque você foi mais para a área acadêmica, né? Sim, Você sempre. chegou a dar aula, você Sim. chegou a formar grupos de estudo. Em Sim. que momento que você falou, não é mais para mim? Na realidade, quando eu defendi meu doutorado, Fer, eu já... foi início de pandemia, né? Então, Nossa. isso. Eu já estava em Sumaré, porque o meu doutorado a gente teve a participação da Unicamp de Limeira, da Unicamp de Campinas, né? Eu morei um tempo em Limeira também. E eu acabei voltando para cá na pandemia. E procurando emprego naquele momento, eu fui enviando currículos porque, além da carreira acadêmica, outra área que eu gostaria de seguir seria, por exemplo, numa indústria farmacológica, né? De fármacos. Sim. E eu comecei a mandar currículos, tudo, e não tinha resposta. E quando tinha, eu mandava e a pessoa entrava em contato comigo e falava, olha, você mandou o currículo para tal vaga, mas a gente está vendo aqui que você tem muito mais experiência, a gente queria pôr você na área de P&D, mas tem mais pessoas concorrendo. E no final, o que acontecia? Ou seja, você era muito capacitada. Exatamente. Chegou no momento que, assim, ser mais capacitada Fechou não portas. valia tanto quanto a experiência de já ter... Que as pessoas não imaginam, mas, assim... A faculdade, ela não deixa de ser uma empresa, Sim. né? A gente ali dentro funciona como uma empresa, então não é que a gente não tem experiência, né? Pode ser que eu não tinha, obviamente, mas eu tinha experiência de laboratório, de anos de laboratório, de experiência em diversos protocolos, em várias coisas. Só que aí o que acontecia? Sempre tinha alguém que já tinha experiência em alguma indústria farmacêutica, e essas pessoas sempre ficavam à minha frente. E aí eu me frustrei muito com isso e por outros motivos pessoais também, né? Eu acabei me frustrando, mas eu defendi tudo. Eu acabei me frustrando com isso e eu acabei entrando em depressão. Gente, olha a ironia disso. Ela fez doutorado, faculdade, mestrado, doutorado, e a hora que chega para o mercado de trabalho... ela é competente demais para uma vaga. Gente, isso é uma ironia, né? Sim, porque hoje em dia, dependendo da área que você segue, tudo, compensa mais para a empresa contratar uma pessoa recém-formada e que tenha já um pouco de experiência na área ali da indústria, do que contratar uma pessoa que tem uma capacitação ali, que você se dedica anos à pesquisa, né? E também, por conta da pandemia, também teve essa questão, né? Concurso, tudo foi ficando estagnado, né? Sim. E eu acabei entrando em depressão. Eu entrei numa depressão profunda, maior, grave. E isso eu já estava com 27 anos, acredito eu, um pouquinho mais.
E eu fiquei assim, perdida. Eu fiquei um tempão perdida, assim. Sem e saber agora, o que fazer. o que eu vou fazer da minha vida, né? Nossa, gente. E eu amo a área de biológicas, né? E eu comecei nesse meio tempo que eu estava perdida, até eu me reencontrar, até então, para eu chegar no momento que eu estou hoje, eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai e a gente descobre que a gente é capaz, o ser humano é tão incrível, a gente é capaz de gostar de diversas coisas ao mesmo tempo. E não são áreas, por exemplo, eu sou bióloga e na empresa do meu pai eu trabalho com parte, eu não estudei, obviamente, mas assim, com parte de marketing, com parte de divulgação, com parte de diretoria, de gerenciamento, né? De planejamento. Exatamente. E isso a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, né? Eu fui aprendendo, aprendi um pouco, mexer um pouco na parte audiovisual também. Só que eu ainda estava com aquela coisa aqui dentro, assim, cadê a Henriette, né? Era como se aquela Henriette tivesse, que um dia eu fui, que tivesse estagnado no tempo, e eu comecei a me questionar, mas o que eu realmente quero fazer para minha vida? Do que eu Isso já gosto? trabalhando na empresa da sua família. Exatamente, já Tá. trabalhando. E eu comecei a me questionar, né? O que eu posso fazer agora? Eu consigo fazer tudo o que eu preciso. A gente aprendi a gostar de uma área completamente diferente da minha. E é incrível, muito recompensador, né? A gente descobrir essas outras Sim. capacidades que a gente também tem, consegue desenvolver. Só que chegou um momento que eu olhei e falei, mas e Henriette, o que ela quer? O que eu faço com todo aquele conhecimento que eu tenho? Isso, eu tinha a sensação assim. Nossa, é forte isso, né? É, porque Exatamente. Você falando me remeteu a uma fala do meu filho. Ele fez 3 anos de cursinho para entrar na faculdade. Sim. E aí, quando ele passou, ele falou assim, mãe, eu não posso perder tudo aquilo. O que eu faço com tudo que eu sei? Exatamente. Se capacitou demais, né? Porque a gente chegava lá, realmente, o Du estava estudando. Então, eu acredito que a gente entra numa neura mesmo, né? Quem sou eu? O que eu faço com esses 11 anos da minha trajetória que eu me dediquei somente a isso? Eu faço o que com tudo isso? É exatamente esse o ponto. E nessa época você ainda estava com depressão. Ainda. Eu fui bem medicada, fiz N trocas de medicações, que são processos difíceis, dolorosos, né? A depressão sempre foi eu acho que até os dias de hoje ainda é um tabu, né? Para muita gente falar a respeito de depressão, falar a respeito da necessidade de você ir a um psiquiatra, né? Sim, tem gente que não vai, né? Com vergonha. Exatamente. E, sabe, teve um episódio na minha vida que eu estava apresentando o meu projeto de mestrado, né? Uma primeira opção de projeto de mestrado. E que tinha a ver com depressão. E eu nunca havia comentado ali que eu tinha problemas, problema com depressão. Porque as pessoas confundem muito a depressão com ser triste. Sim. E eu sempre fui uma pessoa sorridente. Tem tabu, né? Exatamente. Aí quando eu falei que eu já tive depressão e que eu era tratada, que desde os 16 anos eu tomava medicação. E todo mundo falou, não, mas peraí, você tem depressão? Eu falei, sim, eu tenho. Nossa, mas você é comunicativa, você tá sempre sorrindo. Eu falei, mas quem tem depressão, não, né? Ainda existe, mas assim, as pessoas me acolheram demais nesse momento, sabe? Que lá atrás, pensa, ainda era um maior tabu, né? Mas lá atrás eu fui extremamente acolhida dentro do meu laboratório, bom, sabe? Fui extremamente acolhida e hoje eu falo super tranquilamente. Obviamente que não é uma coisa que a gente chega de primeira mão e fala, oi, prazer. Eu tenho depressão. Eu tenho depressão. Não é assim, né? Sim, sim. Mas assim, foi muito, muito legal, foi muito bom. E é o que eu falo, eu fui medicada na época.
E entrei com vários medicações, antidepressivos, houve mudanças de médico e aquele monte de medicação só foi me deixando cada dia mais dopada, cada dia menos eu, entendeu? Eu fiquei Você não se encontra mais, né? Não, eu fiquei apática. Chegou um momento que eu passava o dia inteiro no quarto escuro, eu não saía do quarto. Nossa! Não saía do quarto, assim, era difícil conseguir levantar da cama. Você ficava Olha o só, tempo né? todo dentro do quarto, Uma gente? menina Sim. extremamente inteligente. Que eu falo assim, 11 anos é muito pouco tempo para você chegar do início de uma faculdade a um doutorado. Tem gente que Sim. leva uma vida toda para chegar no doutorado. E depois do doutorado tem ainda pós-doc, tudo, que era uma coisa que... E aí, aí vem a depressão, né? Porque você gera uma expectativa. Mas você teve um sonho, você minha uma comigo cobrança mesma, sabe? porque você gerou uma expectativa, você criou um sonho, você Sim. sabia onde você queria chegar. Sim, E exatamente. no meio dessa trajetória, esse caminho, ele deu outras estradas, né? E aí, para onde que eu Exatamente. vou? Não Aí- era bem assim, não era bem esse caminho que eu estava pensando. Não era bem assim o castelo que eu criei. Sim. E aí, desmorona tudo. E até você recomeçar a voltar e construir novamente todas as pecinhas. Aí você tem que voltar lá do chão e se recompor novamente, né? Pecinha por pecinha. Exatamente. E se ressignificar tudo isso. E o que... Assim, por exemplo, eu comecei a pensar na questão de idade, né? Eu falei, poxa vida, eu já estava com 30 anos, o que eu vou fazer agora? Eu já tô velha, assim, modo de dizer, né? Mas já tô com 30 anos, a maioria dos meus amigos, a grande maioria já estão trabalhando ou foram fazer outra faculdade, estão dando aula em universidades, né? São pessoas incríveis, assim, e você começa a olhar para você e falar, mas eu fiquei para trás, eu me deixei para trás, né? E ao mesmo tempo... Você se cobra, né? Isso, Uma muitas cobrança cobranças, muito grande. Muito, muito. Eu comecei a me Não cobrar. só mas você, eu como fiquei a sociedade também, né? Sim, mas eu fiquei completamente perdida. E nesse aspecto, eu preciso falar, minha família é extremamente maravilhosa e generosa. Do momento que eu comecei a perceber que eu estava assim, perdida, sem saber de fato o que eu iria fazer, né, agora, eu tive muito apoio dos meus pais, né, no sentido de que nunca é tarde para começar de novo e reescrever a sua história, Olha né? que lindo. Nossa. Da minha irmã, assim, super me apoiou. Tive amparo da minha prima, sabe, tem uma prima que é super, se formou na Unesp, tudo. Ela tem mestrado, doutorado, pós-doc. Hoje em dia ela é professora, né? Ela é acadêmica e também sempre buscando me ajudar em N situações, sabe? E aí eu percebi que eu decidi fazer, foi assim, surgiu um curso de tricologia, né? Isso interessa, hein, gente? Agora tá chegando a parte boa. Porque assim, chegou um... E minha irmã virou pra mim e falou, por que você não faz esse curso de tricologia? Por que você não tenta? Primeiro explica para o nosso público o que é tricologia. Tricologia é o estudo dos pelos, né, do corpo, do cabelo. Então, a gente trabalha tratando N tipos de alopecias, né? Hoje em dia a gente vê muito alopecia androgenética, alopecia areata, eflúvio telógeno, acontece muito. E eu nunca me imaginei, eu sempre tive... Isso resolve para quem está tomando as canetinhas e está perdendo todo o cabelo? Isso é essencial, né? Olha lá, gente. Isso é essencial, na verdade, sim, porque... Isso é importante, gente. Isso. E o cabelo, eu estava assistindo uma reportagem, não sei se você me corrige, que o cabelo é o primeiro local aonde aponta que você está com deficiência de vitaminas. É isso mesmo? Sim, também. Com certeza. O que causa a queda de cabelo é a perda de peso sem um acompanhamento adequado, sem fazer a ingestão adequada de proteínas, sem fazer a ingestão adequada, você repor vitaminas, minerais que são extremamente são necessários, né? São essenciais
para que você possa... Para tudo, né? Sim. E a pessoa perde, por exemplo, o que a pessoa iria perder um peso, aí você pensa, em um mês perde 10 quilos. Como o seu corpo vai entender isso, né? Sim, Nossa, ele está muito acostumado maluco, com aquela quantidade de comida, Não, e para de ele, assim, vitaminas, né? você tá gerando ali um estresse no sentido de que opa, como aí? Peraí, eu preciso poupar energia. Porque você perde peso sem um acompanhamento, claro, tudo isso, você perde o peso e num período de tempo muito curto, Sim. né? É um choque para o organismo. Sim, é um choque, mas obviamente que se você fizer da maneira adequada, com acompanhamento médico, fazendo para quem tem perda de cabelos ou de repente a gente chama de eflúvio telógeno, né? Quando acontece no meio desse processo, existem N terapias, né? Que são interessantes para quem está nesse período de eflúvio telógeno, mas isso é uma história para contar outro dia. Mas, assim, basicamente, o vilão não é... Não é a caneta, e sim a Isso. falta de alimentação Sim. adequada. E E sem Riete, acompanhamento de um porque nutricionista, de um Isso que médico, você tá falando, endocrinologista. acho que, isso daí que você está falando é uma grande verdade, né? Porque as pessoas estão usando não só a caneta, como tem medicação também, sem prescrição, sem um acompanhamento, e então acaba não perdendo peso de uma forma saudável, né? Isso, exatamente. Então, e não é só o cabelo, né? Não, é o corpo todo. O corpo, ele poupa, né? Porque ele entende, eu preciso poupar, onde precisa de menos vitaminas, menos energias, que não é, vamos dizer, para o organismo essencial naquele momento. Cabelo, fios, né? Sim. E se você também já tem uma tendência, por exemplo, você já tem uma alopecia androgenética ali, você vai agravar o seu quadro, né? E vai ter, ao mesmo tempo, uma alopecia androgenética e um eflúvio telógeno, por conta dessa perda sem o acompanhamento, que eu sempre falo, busquem orientação médica, busquem, né, não façam uso das canetas sem orientação de um médico. Vá a um endocrinologista, né? Acompanhe com uma nutricionista e se tiver acontecendo a perda de cabelo ainda assim, procure um tricologista, né? Muitas vezes eles são biólogos, podem ser farmacêuticos, biomédicos. E olha só, né? Ser atendido por uma tricologista, doutora em biologia. Nossa senhora, é outro nível, né? Mas aí se não nascer cabelo... Bem, cuidado, viu? Vai nascer. Melhora bastante, mas esse ainda é um outro momento. Eu posso voltar a explicar só Vamos voltar a falar da Henriette, então, e aí, né? a Henriette se descobriu, então. Chegou o momento que ela se descobriu aos 30 aí? Aos 34 anos de idade. E aí, o que acontece, né? Eu fiquei nessa, eu ficava muito assim, pensando no dinheiro, no gasto que eu ia dar para os meus pais, né? Com 34 anos. E assim, era uma preocupação. E eles sempre chegaram e me falaram, você nunca vai ser um gasto, você é um investimento. Olha, e aí eu legal. comecei a tirar aquela culpa de mim, porque minha irmã falou, o curso era hands-on, né? O que era? Era um curso prático de algo que eu nunca tinha visto. A parte de biologia, dos fios, do crescimento, tudo isso dos tipos de alopecia, eu já tinha certa familiaridade por conta da biologia, né? E eu ficava, mas e aí? Minha irmã falou, mas e se você gostar? Eu falei, mas e se eu não gostar? Ela, mas e se gostar? Vai! Eu recebi, de última hora, eu decidi. Eu fui. E eu desenvolvi uma fibromialgia de grau severo, eu sentia muita dor, tudo. Foram 2 dias extremamente intensos, mas extremamente recompensadores, porque a hora que eu sentei na cadeira ali e comecei a assistir as aulas práticas, tudo, tava falando a minha língua, sabe? Nossa, olha Nossa, isso, que legal. Era a minha língua. Tava falando assim, eu falei, nossa, olha, eu ainda lembro disso. Aí no momento de fazer algumas contas, né,
de farmacologia ali, fazer... Eu lembrava e eu percebia que algumas pessoas algumas pessoas ainda tinham dificuldade. Eu falava, nossa, mas talvez eu seja capaz mesmo, então. Aí eu comecei a recuperar o que eu tinha perdido. Eu tinha parado chegou um momento que eu parei de acreditar na minha capacidade. Eu parei de acreditar na minha capacidade totalmente, assim. E aí é um momento que foi um momento de reencontro tão lindo da Henriette perdida com a Henriette Ai, que lindo. do passado, sabe? E com a Henriette que eu sou hoje. E eu tive tanto apoio nesse momento, e eu precisava de apoio, era o que eu mais precisava, e eu tive, sabe? Ninguém nunca me julgou. E eu descobri nesse curso, sentando e conversando com as demais participantes, que a maioria que estava ali, a maioria das pessoas, a maioria eram mulheres, né? A maioria das mulheres que estavam ali estavam fazendo uma migração de carreira. Existiam mulheres de 50 a mais, existiam mulheres na casa dos 40, tinha as de 30 também. Que legal. legal. E aí eu olhei e falei, nossa, não é tarde, né? Não. E eu tive um apoio imenso também desse pessoal que fez o curso comigo, sabe? Falando, não... Tinha uma moça, assim, em especial, ela trabalhava na indústria farmacêutica. Ela falou, olha, e ela tinha uma alopecia, né? Ela falou, 20 anos trabalhando na indústria farmacêutica, fiquei perdida, não era mais o que eu queria, foi extremamente exaustivo, né? É uma rotina exaustiva demais, é muita competição, muita cobrança, tudo... Eu tô mudando agora de área. Então, assim, não era só você, você não estava sozinha, né? Não. Olha só, né? Aí eu me reencontrei, né? Assim, era linguagem... porque eu falo biologia, né? Parte biológicas, Sim. né? Então, tinham farmacêuticas, biomédicas. Eu era a única bióloga. Mas biológicas no geral. Então... comunicava a minha linguagem, assim, coisa que eu sempre tava gostei. dentro ainda da sua área, né? Exatamente. Estava ali, muita coisa Então, ali. eu não Você foi deixei puxando lá, isso, né? Isso. Porque a tricologia está dentro da biologia, né? Sim, Não está, na verdade, né? Porque... é bem-estar, saúde, né? Saúde, tricologia, essa parte de especialização que a gente faz. Na verdade, eu tô terminando de fazer uma pós-graduação, né? Que é em tricologia. Mas como bióloga, tem pré-requisitos. Você tem ser da área de biológicas, né? Biomédico, Nossa. farmacêutico. E eu pude fazer, e eu estou assim, extremamente contente. Falta pouco para eu terminar o curso. E eu sou extremamente grata pelo apoio que eu recebi. É como uma que pós, né? Não, é uma pós. É uma como pós? se fosse... Quanto tempo de curso? O curso de tricologia são mais ou menos... Você consegue, se você tiver a dedicação, né, que eu me dedico muito, né? Em 1 ano você consegue, mas você consegue antes disso. Eu fiz o curso em outubro. Nossa, que em legal. outubro. E já estou finalizando, assim. Mas, assim, aí a gente tem que ir distribuindo os horários, né? Trabalha num período, vai dividindo. Mas, assim, essa mudança de vida para mim, eu consegui retomar, perceber que eu sou capaz, sabe? Que eu ainda consigo, que eu sou inteligente, né? Que eu... não só eu, inúmeras pessoas, e que não tinha problema nenhum eu começar do zero, que eu tenho capacidade para isso. Também Nossa. não acho que é começar do zero. Eu Não, penso que a ao vida ela é contrário. tão correta Sim, que tudo tem que eu falo que existe uma acontecer. energia que é um Deus, né, que a gente acredita. Sim, Que ele é acreditado, né? Que Deus escreve certíssimo por linhas tortas, porque nós Perfeito. não acreditamos nisso. A gente Exatamente. não acredita. Às vezes a gente fala assim, mas por que para mim tá mais difícil? Mas eu acredito que nada é por acaso e que às vezes a gente precisa de um caminho de Exatamente. volta, um caminho maior, porque Deus quer te levar não naquele tempo, mas que Ele quer que você ande um pouquinho mais para você ter a Exatamente. oportunidade de estar com outras pessoas nesse outro momento da sua vida, para fazer conexões, porque é lá aonde Ele quer que você chegue.
Exatamente. Então, isso é muito forte quando a gente Nossa, pensa. é uma história linda. E quando a gente tem esse propósito e acredita que nada É por acontece acaso. fora do tempo. Não, Exatamente. nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão. Então, nada é do zero. Você Não. precisou andar E assim, tudo E, isso. gente, e assim, E essa você- evolução é muito linda, né? Porque se você parar pra pensar, eu amadureci tanto. Eu digo que eu voltei a ser quem eu era numa versão muito melhor. Porque Olha que com lindo. maturidade, né? Hoje eu tenho muito mais maturidade. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E eu não questiono por que comigo. Às vezes a gente tem que olhar para dentro de nós e questionar por que não comigo, né? Sim. Eu sou mais Mudar, né? especial Mudar o não, eu questionamento. sou exatamente, eu sou mais especial do que alguém, por que não comigo, né? Acontece com tantas pessoas. E quando você começa a olhar de maneira leve e lidar com isso, eu tive bastante ajuda porque fiz terapia, né? Estou fazendo uma terapia extremamente interessante que eu falo que foi eu iniciei a marcha da minha vida, de outro capítulo da minha E é isso que vida. a gente quer falar um pouquinho também. Diante de toda essa história que a Henriette traz para nós, de resiliência, persistência, se reencontrar dentro dela mesmo, teve um processo, paralelamente De a isso, cura, de muito né? sofrimento. Isso. Sim. Em relação a dores crônicas que ela Sim. teve que conviver durante muitos anos. Que eu gostaria Sim. que você contasse também, assim, brevemente, a sua experiência. Eu vou Vou contar rapidamente. No auge da pandemia, eu comecei a perder a movimentação de pinça dos dedos, não conseguia mais erguer os braços, né? E aí eu fui a um médico, um ortopedista especialista em coluna, e eu descobri que eu não tinha mais o disco entre a vértebra cervical C5 e C6, né? E eu tive que fazer uma cirurgia de emergência naquele momento, para colocar a prótese e colocar 3 pinos. Nossa. Exatamente. Aí, já de hereditário, eu tenho hérnia, né? Só que o engraçado é que as minhas hérnias, elas não, tirando esse momento, né, que de fato pinçou, não estavam pinçando raiz nervosa. E o que significa isso? Elas não eram as responsáveis pela dor que eu sentia. Eu comecei a sentir muita, muita, muita dor. E até chegar no diagnóstico de fibromialgia, sim, eu tomei todo tipo de medicação, fiz todos os tipos de procedimentos existentes, tipo, tomei todas as medicações para dor que vocês imaginam, fiz N procedimentos, né? Fiz denervação com radiofrequência dos nervos. E a dor voltava, sempre voltava, continuava, e aí a gente também decidi começar a fazer uma terapia que chama BEM, né? Que é medicina bioenergética. Isso foi assim... Divisor de águas. Divisor de águas da minha vida. Eu era uma Henriette em janeiro, né? Eu era uma Henriette completamente diferente. Fazem 5 meses que eu tô fazendo terapia. Eu sou outra pessoa. Que lindo. O brilho dos meus olhos voltaram, sabe? É recompensador. Eu falo, existe uma marcha, né, que a gente faz nessa terapia. Inclusive, eu gostaria de agradecer a minha terapeuta, a Janaína, né? Parabéns, viu? Janaína, uma pessoa parabéns. incrível. Janaína, a gente tá te aguardando aqui, Queremos Por te favor. conhecer, porque nós vimos a Henriette viu? Nós há meses atrás. Estamos vendo ela hoje. Estamos muito felizes com a Henriette que a gente está vendo aqui. Exatamente. E eu também estou muito feliz. E eu tenho muito a agradecer, porque eu cheguei no consultório dela completamente sem esperança de não sentir dor. Eu não sabia mais o que era não sentir dor por 6 anos. E minha dor, quando você perguntava numa escala de 0 a 10, era 20. Nossa. Né? Tomei morfina, várias coisas. E hoje? Hoje, eu estou em remissão de medicação. Eu tomava gabapentina 1.800 miligramas, né? Tomei pregabalina, mas não entrando na parte... Sim, né? sim. Eu tô em remissão, não tomo mais medicação para dor. E hoje, minha dor, que era 20, tá em 4. Tem dias que eu esqueço que eu tenho Tem dia que você não tem dor.
Exatamente, tem dia que eu não tenho dor. E eu não achei que isso era possível mais na minha vida. E é um tratamento que trabalha a questão da energia. Isso. Ela trabalha, quando ela vier aqui, ela pode explanar. Ela vai vir aqui porque nós estamos assim. Nós já Ansiosas. queremos, nós já Ansiosas. queremos. Ela é uma pessoa maravilhosa, assim, extremamente iluminada. E o dia que eu cheguei, eu encontrei com ela, eu recebi um abraço tão acolhedor que parecia que eu conheci ela há uma vida inteira, sabe? E desde então, eu só tenho melhorado. Basicamente, assim, é uma terapia que ela trabalha com as energias do corpo, né? Que a gente sabe que a energia, ela existe, né? Sim. Comprovado. E ela trabalha as suas emoções. É um balanceamento de emoções. E cada vez que você vai lá, às vezes a gente guarda alguns traumas que a gente viveu na infância, principalmente, né? Ou não, pode ter sido... Sim, qualquer fase da Alguma vida. herança Exatamente. que você traz, alguma Isso, emoção lá do alguma passado, coisa é. assim, que naquele momento, o que o corpo, de maneira inteligente, fez o quê? Ele te apaga aquilo da memória. Bloqueia, né? Exatamente. Só que quando a gente está pronto, a gente tem a maturidade para entender algumas coisas que aconteceram. Aquilo ali, a lembrança vem, nem sempre é fácil. Algumas são difíceis, né? Difíceis tanto para mim quanto para a família, tudo. Mas é uma coisa grandiosíssima. Eu simplesmente... Hoje estou no nível 4 de dor, eu vou lá, faço o balanceamento com ela e cada momento, assim, eu me vejo uma pessoa melhor, um ser humano melhor, né? É uma coisa que eu sempre acho que a gente tem que tentar ser sempre uma versão um pouquinho melhor da gente mesma no dia seguinte, né? Nossa, E é hoje uma eu sou outra história pessoa. linda de superação. Muito linda essa Nós vamos história da ter que te Irete. entrevistar novamente para Vai ser um prazer. A partir daqui, nós vamos ter que fazer uma nova entrevista, porque hoje Sim. realmente a gente já deu uma avançadinha aqui. E assim, Henriette, foi um prazer imenso entrevistá-la. Que todas as pessoas possam entender que sempre há tempo, que sempre dá para recomeçar e que nós somos capazes. Não é, Fer? Exatamente. E não é jogar tudo fora o que você viveu. Porque tudo que você viveu, independente se foi ruim, se não foi, se foi trágico, se não foi legal, isso foi importante para o seu amadurecimento. E algum lugar tem um propósito para você diante dessa história todinha que você viveu. Então, não desista. A Irete não Exatamente. desistiu, ela ressignificou e está construindo uma nova história de muito sucesso, que eu tenho certeza que vai trabalhar e vai salvar muitas pessoas. Porque quando a gente fala em cabelo, a gente fala em bem-estar, a gente fala Sim, em imagem, em exatamente. autoestima, em Exatamente. aceitação, em cura. Então, eu desejo para você de coração que você seja uma bênção na vida de muitas pessoas que vêm e vão vir te procurar para você dar esse acalento e trazer tudo isso que você viveu, toda essa sua experiência maravilhosa. E parabéns Muito obrigada. mais uma vez. Muito obrigada. Eu agradeço o convite por poder estar aqui hoje. E foi um imenso prazer, sempre será. E quando precisarem, estou à disposição. Já E temos nunca- a próxima data. E não se esqueçam, isso que a Fernanda falou é muito importante, né? Nunca é tarde. Conhecimento nunca é desperdício. Nunca. E um filho nunca é um gasto, é um investimento. Exatamente. A É investimento. importância Parabéns. também, né, da E rede de parabéns para apoio. sua família Isso. que esteve do seu lado e te apoiou em tudo. Sim. Porque eu falo que o maior papel de um pai e de uma mãe é isso, é apoiar Exatamente. o filho, É seu independente porto da seguro. escolha. Ele sempre está ali. Exatamente. A opção é sua, mas pai e mãe têm que apoiar. Sim. Tá bom? Sempre. Muito Parabéns. obrigada. Fechamos aqui mais um podcast de Frente com Elas. Fiquem com Deus.